Bom dia, turma. Retomamos as nossas atividades de língua portuguesa na 13ª semana de quarentena e nós vamos hoje estudar um pouquinho sobre sujeito e predicado. É um assunto que vocês já ouviram falar, mas que nós nunca nos aprofundamos muito. Então, por favor, acompanhem comigo as leituras que vão ser feitas e respondam a todas as questões que forem surgindo em uma folha devidamente numerada e identificada para ser entregue na próxima semana. 46 e 47. Acompanhem lá. Reflexão sobre o uso da língua. Sujeito e predicado. Damos o nome de frase ao enunciado que, em uma situação comunicativa, apresenta sentido completo. Há frases formadas por verbos e outras que não possuem verbos. Observe. Como vai você, vovô? Aqui em São Paulo está frio. Um beijo de sua neta, Júlia Branca. É possível observar, nesses exemplos, que as duas primeiras frases apresentam verbos e a terceira frase não possui verbo, mas todos os três enunciados têm sentido completo na situação comunicativa em que foram empregados. A carta que a menina Júlia Branca escreveu ao avô. Quando o enunciado é constituído de um verbo ou locução verbal, damos a ele o nome de oração. Dessa forma, para cada verbo ou locução verbal, contamos uma oração. Observe. A história é longa, muito longa. Enunciado composto de uma oração. Estou bem e feliz porque logo vou voltar para casa. Enunciado composto de duas orações. Agora, então, nós temos algumas reflexões ainda. Leia os enunciados a seguir, extraídos da carta de Júlia Branca ao seu avô. O meu amigo não está na escola. Ele tem feito muita comida deliciosa. A história é longa, longa, longa. Espero uma resposta sua e sua ajuda para este novo assunto. Soslaio. A. Podemos afirmar que todos esses enunciados constituem orações? Por quê? B. Identifique e transcreva as formas verbais de cada uma das orações apresentadas. C. Localize a quem ou a que se refere a informação expressa pelas formas verbais que você encontrou. Reproduza o quadro a seguir e preencha-o, conforme o modelo. Sobre quem ou o que se informa algo, primeira coluna, o que se informa. Então, nós temos o exemplo aqui. O meu amigo não está na escola. Então, o sujeito aqui é o meu amigo e o que ele informa é que ele não está na escola. Então, esse é o predicado. Questão 2. Agora, leia as informações sobre período. Agora, leia as informações sobre período. Quando uma frase é formada por uma ou mais orações, é chamada período. Damos o nome de período simples ao período formado por uma única oração, ou seja, por um único verbo ou locução verbal. Veja o exemplo. Como vai você, vovô? Ao período formado por duas ou mais orações, ou seja, por dois ou mais verbos ou locuções verbais, damos o nome de período composto. Veja o exemplo. É segredo que vou contar. Por isso, esse assunto exige aquele código secreto. Um período é finalizado com ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e, às vezes, com reticências. Responda. Os períodos apresentados na atividade 1 têm uma ou mais orações. Como poderíamos classificar os períodos daquela atividade? Leia as informações do quadro sobre sujeito e predicado e depois responda as questões propostas. As frases compostas de uma única oração, ou seja, formadas por um só verbo, geralmente apresentam uma informação que se dá a respeito de alguém ou de algo, que é o predicado, alguém ou algo a quem o predicado se refere, o sujeito. Por exemplo, o pai e a mãe estão precisando de emprego.
O sujeito, então, aqui é o pai e a mãe, é um sujeito composto, e estão precisando de emprego é o predicado. Quando uma oração não se encaixa nessa divisão gramatical, porque a informação dada pelo predicado não se refere a nenhum sujeito, dizemos que se trata de uma oração sem sujeito. Observe o exemplo. Chovia torrencialmente naquela manhã. Neste caso, não há sujeito, pois não há um ser a quem se possa atribuir a ação de chover. Uma importante razão para distinguir o sujeito e o predicado em uma oração é observar se a concordância verbal da oração está adequada, ou seja, se o verbo do predicado está flexionado adequadamente de acordo com o sujeito. Veja. O meu amigo não está na escola. Então, o verbo está conjugado na terceira pessoa de acordo com o sujeito que é meu amigo. Então, aqui nós temos o meu amigo é o sujeito e o predicado não está na escola. O verbo estar foi conjugado no singular, está, para concordar com o sujeito, que também está no singular. O pai e a mãe estão precisando de emprego. O pai, a mãe e o sujeito estão precisando de emprego é o predicado. O verbo estar foi conjugado no plural, estão, para concordar com o sujeito, que também está no plural. O sujeito pode ainda não ficar explícito na oração, como em estou com muita saudade de vocês dois. Agora, então, nós vamos trabalhar mais um pouco com exercícios na página 49. Identifique e transcreva o sujeito e o predicado das orações a seguir, extraídas da crônica Comunicação, lida no início do capítulo. Eu não estou pensando nada, cavalheiro. A palavra me escapou por completo. Tem mais de uma peça? Isso já é má vontade. Agora, explique como você identificou o sujeito e o predicado dessas orações. Tipos de sujeito. Leia a oração a seguir. O senhor quer uma antena externa de televisão? A. Identifique o sujeito e o predicado da oração. B. Qual é a palavra principal do sujeito, isto é, aquela que possui a ideia central e, portanto, não pode ser retirada? Na página 49, agora leia esta oração. Vamos tentar de novo. Indique o sujeito da oração, explique como o identificou. B. Qual seria o sujeito se a oração fosse modificada no contexto da crônica? Desta forma, eu e o Senhor vamos tentar de novo? C. Nessa oração modificada, algum elemento poderia ser dispensado? Por quê? Leia o quadro sobre tipos de sujeito. Acompanhe, por favor. Na oração da atividade 1, a palavra Senhor corresponde à essência do sujeito, ou seja, é a palavra mais importante dele. Chamamos esse termo de núcleo do sujeito. Na frase da atividade 2, na oração modificada, há dois termos importantes que compõem o sujeito, que são eu e o Senhor. Nenhuma dessas duas palavras pode ser dispensada. Portanto, o sujeito possui dois núcleos. Assim, chamamos de sujeito simples o sujeito que apresenta apenas um núcleo e sujeito composto o que apresenta dois ou mais núcleos. Às vezes, o sujeito não aparece na oração, mas é possível identificá-lo pela terminação do verbo, desinência, ou por alguma informação do contexto que contribui para a sua identificação, como em vamos tentar de novo. A esse tipo de sujeito dá-se o nome de sujeito desinencial. Outras vezes, não é possível identificar o sujeito na oração, ou seja, não conseguimos perceber a quem a ação se refere, nem pelo contexto, nem pelo verbo. Quando isso acontece, dizemos que é um sujeito indeterminado. Veja, precisa-se de vendedores ou roubaram meu alfinete. Nas orações acima, não é possível sabermos quem precisa de vendedores ou quem roubou o alfinete.
Leia outro trecho da crônica Comunicação, de Luiz Fernando Veríssimo. Não sucumbi ao telefone celular. Não tenho e nunca terei um telefone celular. Quando preciso usar um, uso da minha mulher, mas segurando-o como se fosse um grande inseto, possivelmente venenoso, desconhecido da minha tribo. Luiz Fernando Veríssimo, Amor Brasileiro. Questão A. Que situação do cotidiano é objeto de reflexão nessa crônica? Questão B. Qual é o sujeito dos verbos destacados nesse trecho? C. Em sua opinião, por que nas orações que trazem esses verbos é usado o sujeito desinencial? D. Transcreva os verbos desse trecho que estão nas formas nominais infinitivo, particípio ou gerúndio. E E. Explique a função verbal ou nominal, substantivo, adjetivo e verbo de cada um desses verbos. Questão 5. Veja novamente um trecho da carta que a menina Júlia Branca escreveu ao avô. Espero uma resposta sua e a sua ajuda para esse nosso assunto soslaio. Adoro você, vovô, do coração. Um beijo da sua neta, Júlia Branca. Responda. Por que nas orações espero uma resposta sua e adoro você, vovô, de coração, não podemos classificar o sujeito como indeterminado? Turma, então, para essa semana era essa a nossa atividade. Eu estou deixando para vocês também um anexo aqui na sequência sobre os tipos de sujeito, que é um assunto muito pertinente que nós vamos precisar dele logo em seguida. E na semana que vem nós retomamos com a leitura das Aventuras de Tom Sawyer. Um abraço a todos, até logo. Tipos de sujeitos. Sujeito simples. Aquele que possui somente um núcleo, a palavra mais importante, central. Maria é uma menina estudiosa. Núcleo é Maria, a palavra de maior valor. 2. Sujeito composto. Possui mais de um núcleo. Exemplo: João e Felipe foram ao cinema. Há 2 núcleos nesta oração. João e Felipe. 3. Sujeito oculto ou desinencial. O sujeito oculto é aquele que não está claro na oração, mas sabemos pela terminação verbal. Exemplo: acordei feliz. A terminação do verbo acordar se refere à primeira pessoa do singular, eu. 4. Sujeito indeterminado. O sujeito que não aparece de forma clara. Exemplo 1. Varreram a calçada. Quem? Eles. O verbo está na terceira pessoa do plural. Exemplo 2. Necessita-se de jogadores mirins. Verbo se encontra na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se.